muito movimentada em Brasília. E aí Humberto fala conosco diretamente da capital federal, diretamente do Distrito Federal. Humberto Pinheiro, meu caro professor Herbert Mello, e eu vou deixar inclusive que o senhor faça as honras, viu? As honras quem vai fazer hoje é o senhor aqui na bancada do programa Boca Quente Parte 2. Humberto já nos escuta perfeitamente? Dá um sinal aí pra gente, cartaz se sim, se não, do nosso amigo, do nosso companheiro Humberto Pinheiro, diretamente da capital federal, Brasília. Humberto já nos escuta, professor Herbert Mello, faça as honras. Boa tarde, Humberto, tá aí me ouvindo? Boa tarde, Herbert, boa tarde, Alimar, Ian, boa tarde a todos. Meu amigo, só mandar um recado do amigo Raimundinho aqui, ele disse que você demorou, que ele estava merendando, aí demorou um pouquinho mais porque foi limpar na boca, né, foi pra poder falar com a gente. Aí eu tô dizendo aqui a Raimundinho que você tá com sorte, que tá lanchando, merendando na hora dessa, a gente aqui não, né, tem que trabalhar. Mas bem-vindo, Humberto. Não, eu não consegui ainda também não, viu? Ixi, nós estamos, olha Raimundinho, nós estamos bem, viu? É trabalho, meu amigo. Humberto, vocês estão mais... Tem mais um cafezinho aí, né? Aqui tem café, tem chá, tem tudo, mas a gente tá atendendo muito bem. Tem queijo, tapioca. Deixa eu lhe perguntar. Dá para não perder o cafezinho, viu? Tá muito caro. Tá. Humberto, meu amigo, você vai fazer agora o papel de advogado da defesa, tá certo? Primeiro, da defesa de Bolsonaro. Qual é a repercussão da decisão do Supremo aí em Brasília? Já constituiu procuração para Humberto? Entende? Já, tá com a procuração já. Qual é a situação aí no Congresso? Que a primeira informação que nós recebemos aqui no Sertão da Paraíba é que tá bem agitada, tem muita coisa, tem muita situação ao mesmo tempo agora. E eu queria que você avaliasse, se você assim quiser e puder, porque aqui a gente está precisando de pessoas que defendam certas bandeiras. Eu queria que você fizesse essa defesa se você quiser. Você chegou a ver o processo do Gonê contra Bolsonaro? Você teria como apontar ou dizer se existem vícios de ofício, vícios regulamentares ou legais, se o processo foi mal feito, se na sua humilde opinião, ou a sua opinião que seja, realmente é uma perseguição, ou a justiça e o direito e a legalidade estão funcionando. Você tem aí agora o tempo para se organizar e responder. Duas perguntas em uma. Vamos lá, não sou jurista, isso aí eu deixo para a justiça. Né? Nós sabemos que o Congresso Nacional, pensando já e achando que haveria uma possibilidade de um tal de um golpe, né? E o próprio governo e a oposição, e o governo Bolsonaro, de passagem, para você ver como é que são as coisas, né? Você aí que é do direito, certamente vai lembrar, se trata de um projeto de lei em que trata esse tipo de invasão, esse tipo de movimento como um crime e que deve ser punido com prisão, ao contrário do que aconteceu no ano de 2013, 2016, quando o MST, quando o PT, PSOL, PCdoB, enfim, MT, alguma coisa da vida aí, estiveram aqui na esplanada dos ministérios, quebrando o ministério, tocando fogo no ministério. Eu, pelo menos, acompanhei de perto esses eventos. Carros, por exemplo, da Rede Record, o SBT, foram virados aqui na descida da chapelaria. Então, tudo isso aconteceu naquela época e essas pessoas não foram punidas. Humberto, por que essas pessoas não foram punidas? Porque não tinha uma lei que tratava de terrorismo, não tinha uma lei que tratava dessa questão de vandalismo aqui, ou não quiseram, simplesmente deixaram de lado. Enfim, o que vai acontecer a partir de agora, desse iniciamento do Bolsonaro e dos outros homens, é que nós vamos ver que até o final do ano isso está sacramentado, e todo mundo diz que já está sacramentado e acabou. É o assunto do momento. Agora, nem vou eu defender, nem vou eu condenar, porque eu não sou jurista e não acompanhei o caso ao pé da letra. Né? Não sou especialista na área. Certamente você é especialista, tem uma opinião formada sobre o assunto, porque nós já conversamos aqui no Boca Quente sobre o assunto. Eu só acho, como diz você, na minha humilde opinião, que a dosimetria
essas condenações das pessoas do dia 8/1 estão exageradas, a exemplo dessa senhora que passou um batom lá na estátua no Supremo Tribunal Federal. Então, eu não vejo a necessidade de uma pena tão alta por conta disso. Em 2016, para que vocês refresquem a cabeça, para quem não lembra ou se ninguém viu, essa mesma estátua, né, da Justiça lá em frente ao Supremo Tribunal Federal foi pichada uma provocação. E aí sim, ela foi pichada com tinta, né? Como se ali houvesse um aborto, que eram as mulheres simpáticas, umas mulheres que defendem o aborto, foram lá e picharam essa estátua. Assim como também estiveram na residência, lá no prédio da ministra Carmen Lúcia, em Belo Horizonte, e fizeram baderna, picharam, fizeram certas coisas, não aconteceu nada. Então, o que é que começa a população a achar? Que são dois pesos e duas medidas. Então, por isso tem essa revolta da população, com isso, com um é outro, enfim. Mas, nesse intervalo, gente, teve uma lei aprovada, e que essa lei agora está sendo colocada em prática. Essa lei, por coincidência, foi promulgada pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro. Teve sim lá alguma coisa que foi vetada, mas aí me parece, eu não me recordo direito, que o Congresso derrubou alguma coisa. Mas foi sancionada pelo próprio presidente da República, Bolsonaro. Aí, ontem eu escutei assim, ele está aprovando do próprio veneno, porque ele mesmo sancionou a lei. Então, como nós estamos observando, são avaliações aí, cada uma avalia de um jeito, né? É um inquérito muito difícil de se opinar, principalmente para quem não é do direito, né? Ou está no jornalismo, mas que muitas vezes, muita gente está aí, inclusive, com medo de falar, porque o andar da carruagem anda complicado, né? Ô Humberto, circulou também nos veículos de comunicação, imprensa nacional de maneira geral, de que a bancada do PL teria se reunido pleiteando obstruir pauta dentro do Congresso Nacional em retaliação a essa decisão e também fazendo pressão ao presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota. Existe procedência dessas informações? O que é que tem sido discutido por parte da bancada do PL diante, né, dessa aceitação dessa denúncia, que agora virou uma ação penal e que vai tramitar na primeira turma do Supremo Tribunal Federal? Não, Ian, essa não se trata por conta do que aconteceu ontem. Essa pressão deles é por conta do projeto que está lá para tramitar, que para, de certa forma, exigir que o presidente da Casa, Hugo Mota, coloque em votação o projeto de anistia. Aí sim, ontem, por exemplo, acompanhava a Comissão de Meio Ambiente e ela sim, ela estava obstruída, porque eles querem que o projeto de anistia seja pautado, não é pelo fato do julgamento que tornou o Bolsonaro e mais os outros aí no inquérito que trata do dia 8/1, não se trata disso, é pela questão realmente de se colocar dia 8/1. Agora, eu não colocaria, né, hoje, se eu fosse um líder do PL, não colocaria em votação, mesmo tendo pesquisas dizendo que hoje a anistia passa, eu não colocaria nesse momento para votação, porque corre grande risco de não passar. Agora, essa anistia aí, quem acha que vai ajudar o Bolsonaro, eu acredito que não ajuda. Eu acho que só piora a situação para o lado dele. Então, para vocês verem como é que são. São duas facas e dois legumes, né? Então, a coisa não é bem assim. Então, eu não colocaria esse momento em pauta, embora tenha pesquisas que digam que hoje passa por pouco mais de 100 e poucos votos. Sobre essa questão, o Hugo Mota está dizendo de primeiro conversa com os líderes. Eu já tenho uma reportagem aqui, o Hugo Mota dizendo que não vai colocar de jeito nenhum em votação. Pelo menos nesse período que pode, exatamente o que você disse, dar problema. O PL vai emperrar aí as votações na Câmara, como está ameaçando? Não, é claro que pode, é claro que a arma que se tem ali é obstrução, né?
Mas vai ter momentos, Jarismar, que em momentos eles vão ter que parar com isso, né? Em algum momento vai ter que parar, até porque tem coisas de interesse do Brasil, né, para ser votado, né? Dos municípios, dos estados, enfim. Isso pode ser ali a coisa momentânea, ou então um projeto aqui, outro ali, mas é isso de ficar aí até se tem uma decisão do próprio presidente Hugo Mota, que está sendo muito pressionado, diga-se de passagem. Eu, inclusive, presenciei um fato, que amanhã vai fazer 8 dias, eu estava cobrindo um local onde ele estava, que era um evento das mulheres do Republicano, quando uma senhora que estava lá, nesse evento, né, se levantou no meio da plateia e contra ele questionou, né, porque eu não sei se vocês se recordam, a semana passada foi comemorado os 40 anos da redemocratização. Então, o presidente Hugo Mota, ele fez um discurso, disse que no Brasil não tinham presos políticos. Não tinha presos políticos, não tinha ninguém preso, enfim, essa coisa toda. E muita gente condenou essa fala do presidente, né, Hugo Mota, e essa senhora, que tem um filho, inclusive, que está foragido, porque diz que esse filho dela não estava aqui selecionada, esse filho dela estava se deslocando com a prova, alguma coisa nesse sentido, não tem qualquer coisa com o evento do dia 8, ele foi condenado, está foragido, e ela ali, para dar uma cutucada, digamos assim, no Hugo Mota, disse que ele estava mentindo, dizendo que não havia políticos presos, e que existe, sim, pessoas politicamente presas, e tantas outras que estão foragidas, né? A exemplo do Léo Índio, que hoje saiu na imprensa, de que, por exemplo, ele é o sobrinho, digamos assim, na verdade é sobrinho da ex-mulher do Bolsonaro, e que ele está foragido para o lado da Argentina com medo de ser preso também. E aqui dentro do Congresso Nacional, aproveitando essa sua pergunta, Jarismar, não só dessa questão das votações, mas desde ontem os parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado, estão realmente batendo muito forte no Supremo Tribunal Federal, batendo muito forte no presidente da Casa, tanto do Senado quanto da Câmara, pelo projeto da anistia e pelo fato de, no Senado, não ter colocado o impeachment do Alexandre de Moraes. Então, é uma repercussão que daqui para lá, daqui para o final do ano, quando esse processo for andando, desenrolando as condenações, nós vamos ficar meio que ouvindo isso praticamente diariamente. E eu digo uma coisa para você. Em 2026, você pode anotar aí, existem, inclusive, pesquisas dizendo, caminhando para isso, que poderá ser o Congresso, o maior número de congressistas, aí eu digo deputados, senadores de direita. E essa é a expectativa da direita, justamente para tentar, em 2027, já colocar o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal em prática no Senado Federal. Vamos aguardar, é muito cedo, mas 2026 está bem aqui e não está muito longe. Humberto, primeiro eu quero lhe fazer um pedido, não sei se você tem acesso. Você tem acesso ao presidente Jair Messias, ou ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Você tem acesso? Você não tem o presidente Lula, também não tem o presidente Jair Bolsonaro. É brincadeira. Não tenho acesso. Se pudesse, e você conseguisse os contatos aí, para a gente poder trazê-lo aqui na bancada do Boca Quente. Seria interessante ouvi-lo aqui, o Sertão da Paraíba, o Sertão Nordeste inteiro, ouvir a versão dele. Agora, tem que falar com o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro. Pode ser também. E posso passar o contato tranquilamente de vocês, para que de repente ele tiver interesse, participar, ele passa na hora. Pronto, então nós vamos conversar sobre isso. Agora, a pergunta em si, diante dos fatos, existe clima no Brasil, com o Congresso novo ou não, com mais parlamentares ou não, de direita ou de esquerda, existe clima para impeachment de ministro supremo? Eu analisando o voto, por exemplo, do Nunes Marques, ele votou agora, inclusive, contra todos os amigos da tribuna, e o voto dele, longe de tecnicidade, chega a ser ridículo, é um crime contra a biografia dele. Ele não fala alhos com bugalhos, não explica o porquê não concorda com a legislação vigente, e aí eu vou refazer a pergunta para o amigo, que foi você que trouxe essa pauta. Existe no Brasil necessidade
Aí não tem um monte de outras coisas para fazer na vida e cuidar de trabalhar do que estar discutindo impeachment de ministro do Supremo. Por quê? Então vamos lá, vamos supor por quê. Porque os legisladores não concordam com o que está acontecendo lá dentro do Supremo Tribunal Federal. A exemplo do que eu comentei com você, que eles não concordam com a deslometria. Humberto, perdão, para não acontecer como na minha primeira pergunta, que eu lhe perguntei, então você tergiversou. A pergunta é se existem motivos jurídicos e técnicos para algum impeachment de ministro. Porque vontade, meu amigo, dá e passa. Eu, como deputado, ou como seguidor de ideologia, eu posso querer o que eu quiser, até tocar fogo no mundo. Mas eu pergunto a um amigo se juridicamente tem motivo. É isso. Obrigado. Bom, essa eu não vou te responder. Primeiro que eu não sou parlamentar, segundo eu não sou jurista. Aí eu devolvo para você. Tem ou não? Você como jurista? Não tem. Juridicamente, o Brasil hoje vive... O presidente Donald Trump, o presidente Donald Trump ontem disse que o Brasil é um exemplo para a democracia. Deixa eu concluir, Humberto. Deixa eu concluir, Humberto. Dê a informação correta, Herbert. Eu trabalho com a informação correta. O presidente Donald Trump disse ontem. Ele elogiou, presta atenção, ele elogiou o sistema de biometria. Preste atenção, o resto é fake news. Então isso, inclusive, a imprensa já corrigiu. Então, vou aproveitar o vivo aqui e vou também falar para você que não é verdade. A história ele elogiou o serviço de biometria do sistema brasileiro. Não. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, em termos políticos, os caras querem sim dar uma organizada no Supremo. Por exemplo, aqui na primeira turma lá do Supremo, quantos tem que foram indicados pelo PT? Vamos lá. Todos, né? Todos. Aí você acha nem justo? Todos, Humberto. Humberto, nem todos. E eles passam pela sabatina do Congresso, Humberto. Vamos lá. Nem Carmen Lúcia foi, então. nem Fux foi. Não foi indicado por Lula, não. Nem Carmen Lúcia, nem Fux. Não. Primeira turma aí, só não a Carmen Lúcia. Mas os demais sim. Aí nós temos dois advogados do Lula. Alexandre Moraes foi Temer. Olha, Alexandre Moraes foi Temer. Humberto. Como é que é? Tem pouco tempo. Alexandre Moraes foi Temer que botou. O Marco Aurélio tinha sido pelo Collor. Temer. Sim, concordo. Quem se coloca como ministro... como é que é a expressão? Não sei o que é evangélico? Como é que é? Foi Bolsonaro. Terrivelmente evangélico? Não é essa turma que você está condenando, não. Por você dizer que é terrivelmente evangélico, você foge do princípio básico do direito, que é a independência das vontades. Eu não posso impor a minha religiosidade para uma Câmara Jurídica, não, meu amigo. O país é um país laico, não. É porque eu lhe perguntei, eu queria que você respondesse isso. Se hoje você vê que há motivos para impeachment do ministro Supremo, porque na minha humilde opinião, nenhum. Aí estão querendo fazer isso porque querem anistiar Bolsonaro e os crimes cometidos contra a democracia, aí fica com esse lenga-lenga. Olhe, Humberto, eu vou só lhe ouvir, porque senão eu tomo sua fala. Não é juridicamente. Porque o Brasil precisa de projeto, Humberto, o Brasil precisa de trabalho, que deputado e senador vai trabalhar para construir o país evoluir, para o país se desenvolver, para que a gente tem um monte de pauta pendurada, fechamos o orçamento agora, aí nós vamos passar 10 anos da nossa vida dizendo que tem que perdoar Bolsonaro pelos crimes que ele cometeu. Por isso que eu lhe perguntei no início, a primeira pergunta, se você leu o processo de Gonê, 272 páginas anexadas, com vídeos, áudios, documentos, delações, que delação não é prova, mas é caminho para a prova obtida e fechada pela Polícia Federal. Aí você vai falar de impeachment de ministro, homem. Mas eu vou deixar o amigo concluir. Eu vou me calar. Deixa eu te falar uma Obrigado, coisa. eu gosto muito de você, pode concluir. É só debate. Eu não li porque não estou cobrindo o assunto. Não tenho obrigação de ler as 200 páginas porque eu não estou escrevendo sobre o assunto. E outra, juridicamente não tem nada para pedir impeachment de ministro. Agora, politicamente sim, porque todos estão envolvidos com política. Esse é o problema.
Não é a questão da juridicidade, é questão da política. Se estão envolvidos em política, e aí é um problema deles, ministros com o Senado Federal. Não é problema meu, entendeu? Agora, se vai, juridicamente, como eu estou falando para você, juridicamente não tem para que se pedir impeachment de ministro, não. Agora, politicamente, tudo pode, não pode? Politicamente pode. E eles podem fazer, não pode? Pode. E se eles tiverem maioria, eles vão fazer? Vão fazer. E aí quem vai empatar? Eu que não sou. Não, aí você está certo. Aí, realmente, politicamente, né? Eu lhe perguntei porque, assim, eu lhe considero um amigo, uma pessoa muito inteligente, porque a gente, às vezes, no Brasil, perde tempo com pautas tolas. Ontem, eu e o amigo Ian, e ontem, antes de ontem, com o Jair Ismael, discutimos um voto de aplauso ao Eduardo Bolsonaro. Eu estava acompanhando. Eu estava acompanhando. Aí, bicho, não tem sentido. Eu acho que a gente tem tanta coisa importante mais na vida para fazer. E se a nossa política for cobrada dessa forma, a gente cresce. Exatamente. Infelizmente, está essa divisão política. Isso não é bom para ninguém, entendeu? Não é bom para ninguém. Não é bom para o Congresso, não é bom para a sociedade. Para que essa divisão? Infelizmente, eu conversava com um colega jornalista hoje pela manhã. Eu falei assim, olha, a tendência é só piorar, infelizmente. Porque o que nós estamos vendo é isso. É um estica na corda do lado, o outro estica a corda do outro. Cada um defende o seu ponto de vista. E quando você vai pensar direitinho, olha, as coisas são assim, assado, aí você vê que a coisa não é bem assim. Então, por isso que eu estou falando para vocês que, se realmente o fato que em 2026 a direita quer formar o maior número de parlamentares, principalmente senadores, para, sim, tirar ministros do Supremo Tribunal Federal, a exemplo do Alexandre de Moraes, que não tiveram coragem de colocar o impeachment porque não juridicamente, né? Juridicamente, segundo ele, segundo muitos dizem, não tem condições. Agora, politicamente, amigo velho, nós estamos vendo que a situação é complicada, né? É complicada. Muitos políticos querem. Agora, juridicamente, não tem como, né? Ô, Humberto, obrigado. Você Agora nós chegamos a um ponto comum. Agora eu concordo com você. Gênero, número e grau e classes gramaticais. Obrigado, parabéns. Aí eu concordo com você. Ian, quer se despedir de Humberto? Volte sempre, Final Humberto. do programa Boca Quente, parte 2, deixar o espaço aberto para que o amigo possa acrescer algo mais a respeito de Brasília, enfim, do que está aí acontecendo nessa última semana. Bom, só para a semana que vem, o presidente das duas casas vão estar, que eles estão agora no Japão acompanhando o presidente Lula, e aí os projetos devem andar normalmente na casa, todas as comissões já foram instaladas e começaram a funcionar normalmente já essa semana aqui em Brasília. Então, agora vamos torcer para que realmente o Brasil comece a funcionar, pedir para que os preços comecem a baixar, né? Porque continua subindo ovo, gasolina, enfim, e nós estamos sofrendo. É isso aí, uma boa tarde para todo mundo. Obrigado, Humberto, pela participação. 15 mais 59 na cidade de Cajazeiras. Chegamos ao fim do programa Boca Quente, parte 2 de hoje. A todos agradecer pelas participações, pela audiência aqui conosco no programa de hoje. Amanhã, quem estará aqui nessa bancada sendo entrevistado é o prefeito da cidade de Bonito, Santa Fé, Seninha Lucena, meu caro professor.